Caríssimas senhoras, senhores, boa noite para todos. Com muita alegria, estamos de volta para realizar o nosso programa, estudo das cartas de Paulo. Hoje o programa de número 23, com o tema Compromisso Íntimo. Nesse momento nós vamos convidar a todos para fazer a oração que será a abertura das nossas atividades. Senhor da vida, Pai de infinito amor e bondade, agradecemos, Senhor, pela oportunidade da vida, por mais um dia de aprendizado, de evolução. Obrigado, Senhor, por estarmos tendo a oportunidade dessa atividade, onde nos reunimos para estudar as Tuas leis. Senhor, suplicamos a bênção para que possamos chegar ao fim da atividade realizados, cumprindo a missão que Tu nos delegastes. Que possamos aproveitar o ensejo para fortalecer os nossos laços de amizade. Suplicando ainda aos benfeitores espirituais que possam favorecer os benefícios, que atendam às necessidades que aqui serão trabalhadas. Que possamos, Senhor, ter claro as lições para que elas possam favorecer o nosso despertamento. Mas aproveitamos, Senhor, para pedir que a Tua paz se faça nos corações, que o consolo do Teu Evangelho atinja a todos aqueles que passam por provações. E assim, te pedimos, portanto, autorização para iniciar a nossa atividade. Que Jesus esteja conosco, que o Espírito de verdade, no seu sentido da equipe que opera no processo de transformação da humanidade, que todos eles estejam conosco. E que a falange do convertido de Damasco, Paulo de Tarso, também favoreçam para que tudo transcorra na mais perfeita harmonia. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Queridos amigos, boa noite novamente para todos. Agora de uma forma definitiva. Agradeço a todos pela audiência, pela presença, por esse movimento que favorece, que nos incentiva, para que esse programa continue a ser realizado. A sua presença, a sua participação, ela é fundamental para que a gente possa construir junto esse trabalho. Nesse momento, eu gostaria de agradecer a presença de todos os membros da Rede Amigo Espírita, aos nossos amigos que compõem também a Rádio Brasil Espírita de Maceió, os nossos amigos da FEAC aqui de Belo Horizonte, e também a todos que se encontram no chat. Nesse momento, iniciamos com 43 companheiros. Eu gostaria de pedir a vocês que possam abraçar a todos que forem chegando, pedindo que cada um possa identificar a cidade que se encontra, para que a gente possa também poder, de alguma sorte, ir criando o entendimento de onde vocês se encontram e esse carinho, essa participação que é extremamente valiosa para todos nós. Hoje, o tema, encontro de número 23, Cartas de Paulo, o tema para nós fica intitulado Compromisso Íntimo. Nós gostaríamos de relembrar que nesse encontro de número 23, nós estamos exatamente trabalhando a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 2. E na última semana, nós fizemos a leitura
da última etapa desse capítulo 2, a partir do versículo 17, que tem um tema, a verdadeira circuncisão. Então, eu gostaria de, nesse momento, pedir que vocês possam abrir aqueles que têm as Escrituras, né? A Bíblia e o Novo Testamento, mas quem não possui, eu vou colocar a imagem, para que a gente possa fazer a leitura em conjunto. Então, vamos lá. Versículo 17. Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruídos por lei. E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma de ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, e não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar, e furtas, tu que dizeis que não se deve adulterar, adulteras, tu que abominas os ídolos, comete sacrilégio. 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guarda os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? 27. E a circuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão é transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne. Mas é judeu o que o é no interior, e a circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Bom, gente, nós vamos verificar que na última semana, isso é importante para a gente, na última semana, nós trabalhamos com muita calma, conceitos em torno da circuncisão. Inclusive também trabalhamos aspectos que remontam à própria história do cristianismo. Citamos a posição de Paulo, de Tiago, relembramos o livro Paulo e Estevão, a participação de Simão nas discussões, enfim. O estudo da última semana foi muito produtivo. Vale lembrar que a circuncisão na Bíblia, qual é o conceito dela? Vamos só resumir para que a gente possa caminhar. Mais concretamente no Velho Testamento, a circuncisão era como se fosse uma marca do povo de Deus. Algo que era um mandamento. Antigamente, em Israel, a circuncisão era sempre feita no 8º dia. No Novo Testamento, com a vinda de Jesus, a marca no caso dos cristãos convertidos, aqueles que eram judeus também e aqueles que eram gentios, a discussão era para que a marca se fizesse no coração, no seu sentido de viver de acordo com os mandamentos,
com seus ensinamentos, em busca de uma vida transformada. Então nós vamos observar principalmente o versículo 29, quando Paulo fala da circuncisão do coração. Na última semana também, nós falamos da circuncisão no seu sentido de uma operação cirúrgica que remove o prepúcio, que é uma pele que cobre a glande do pênis. A definir também que na história a circuncisão foi utilizada também por uma medida de asepsia, para evitar proliferação de doenças. Voltando ao nosso objeto principal, que é a leitura para interpretar, nós vamos observar que essa última parte da carta que Paulo endereça aos cristãos, à comunidade de Roma, os romanos, portanto, nós vamos observar que o versículo 17 ao versículo 29, vamos observar que há dois movimentos importantes. E nós vamos tentar trabalhar hoje, sem estender demais, o que remonta à essência. Então, na primeira parte do versículo 17, e eu posso dizer até o versículo 24, diz assim, eu vou repetir, não para cansá-los, mas é para que a gente possa estar bem afinado com o texto para a gente não desviar. Eis que tu que tens sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tem a forma de ciência e da verdade na lei, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas, não é? Depois adulterar e adulteras, abominas os ídolos e cometes sacrilégio, está fechando. Glorias na lei e desonras a Deus, transgredindo a lei. Esse movimento, Paulo está alertando aos cristãos através da carta, e hoje o ensinamento chega para nós com muita, vamos dizer assim, com muita autoridade. Ele está falando para nós, acima de tudo, da importância de se vincular aos princípios que estão sendo revelados, que estão sendo descobertos na manifestação da nossa consciência. Porque quando ele fala da lei, de se gloriar na lei, né, de ter o sobrenome de judeu, de aprovar as coisas excelentes, ele está apresentando para nós um chamamento muito importante. Porque as leis vão sendo reveladas, porque elas estão esculpidas na nossa consciência. A gente aprende isso em doutrina espírita com muita tranquilidade. Aonde está escrita a lei de Deus? Pergunta 621. A consciência. Então a revelação, o papel dela, é de estar nola revelando, apresentando para nós, com clareza, quais são as nossas necessidades evolutivas. Porque a lei, no seu sentido de estar registrando o caminho que precisa de ser descoberto e vai sendo descoberto naturalmente, esse caminho é o chamamento para o trabalho. Meu pai trabalha até agora e eu também. Então, o nosso movimento de
atender o chamado do Senhor felicita o homem, engrandece o espírito. E o chamamento do Senhor é na operação, é na aplicabilidade do conteúdo que vai sendo revelado ao nível filosófico da consciência e que nós vamos implementando na ciência da vida, no laboratório do dia a dia. Eis a divina religião. Quando Kardec fala para nós, por exemplo, que fora da caridade não há salvação, ele está, de uma forma muito especial, nos mostrando a importância da fixação dos caracteres em bases que libertam. Porque a caridade, ela já toma o sentido, ela já apresenta para nós um trabalho consciente no bem. Porque todo o trabalho que realizamos, ele acaba sendo divino. Ele acaba sendo especial. Porque trabalhando você vai aprimorando, você vai se habilitando e você vai se candidatando para novas lições. Agora, quando o assunto toma a conotação de caridade, está aqui sendo proposto para nós uma discussão em nível diferenciado. Porque o conceito de caridade é benevolência, indulgência e perdão. Então é um trabalho que envolve os nossos sentimentos. Não é apenas um trabalho mecânico. É um trabalho que está nos projetando, vamos dizer assim, para além. Está nos projetando para o desenvolvimento das virtudes. Isso para nós é muito especial. Porque quando a gente sai do mecanicismo e a gente entra numa obra que efetivamente ela promove emoção, ela promove sentimentos das mais variadas conotações, a gente percebe o diferencial. E através do sentimento é que inclusive a gente abre as possibilidades para as manifestações da própria intuição, do contato com as faixas espirituais mais elevadas. Então, o Paulo, de uma forma muito especial, chama a atenção exatamente para aqueles que estamos nos candidatando ao trabalho consciente e responsável da caridade. E aqui, rapidamente, nós podemos levar para o assunto que envolve o atendimento ao semelhante. Por quê? Porque o semelhante, o próximo, aquele que convive conosco, aquele que nós vamos encontrar pelo caminho, se transforma num instrumento extraordinário do Senhor da vida, do Senhor íntimo, do Cristo íntimo, do nosso espírito em busca do engrandecimento, porque o semelhante passa a nos contar, a nos trazer notícia, a nos revelar o caminho que nós precisamos percorrer. Se as notas são desagradáveis, significa que nós precisamos de nos aprimorar para superar. Se as notas são de incentivo, nós não podemos perder a oportunidade desse incentivo. Se o chamamento é para a prudência, se o convite é para a alegria, para a felicitação, ou da mesma forma, se ele nos constrange, nos vergasta, ali o semelhante, o próximo, está sendo um instrumento revelador da vontade de Deus. É o que o adágio popular nos ensina, que Deus conversa com os homens pelos homens. É muito simples. Nós precisamos de aprender, com todo carinho, a buscar no próximo, a sair para abraçar o próximo no seu sentido de operar com ele, porque ele é que vai realmente nos apresentar os elementos que precisam de ser utilizados no laboratório da vida. Não é verdade?
Então, nós temos que agradecer e perceber com muita, vamos dizer assim, com muita prudência e com muito agradecimento esse fator revelador que o próximo nos oferece. Então, quando nós cristãos, por exemplo, nos arvoramos que estamos na condição de guiar cegos, de instruir as crianças, não é? Apresentando conteúdos que possam favorecer, ensinando, não é? De uma certa forma alertando contra as adulterações, porque aqui ele vai falar de adultério, vai falar de furto, vai falar de idolatria, de sacrilégio. Ele está, Paulo, utilizando para nós de variantes comportamentais que, no movimento em que o cristão se coloca na senda para operacionalizar em nome do mestre, que é o Senhor por excelência, que é Jesus, é o pedagogo, é o mestre dos mestres, nós precisamos de entender que só iremos fixar esses caracteres fazendo. E para fazer, nós precisamos de compreender o nosso mundo íntimo para procurar, de uma forma bem insistente, trabalhar mais ajustado possível com o que nós estamos, em tese, sendo instrumentos. Isso para nós é muito valioso, porque nós sabemos que não temos autoridade. Somos espíritos ainda, infantis, com muitas dificuldades no que remonta às questões morais. Mas, se a gente não sai para operacionalizar nessa dinâmica luminosa do Senhor que o Evangelho revela, nós não damos conta de modificar apenas reflexionando, apenas filosofando, apenas lendo, apenas distante, alienado. Não. O grande desafio é sair para operacionalizar junto daquelas tarefas que estão afeitas aos nossos desafios de cada minuto, de cada instante da nossa realidade aqui na Terra, em família, socialmente, no trabalho. Mas o cristão ainda é chamado para operar com uma cota de tempo maior, com um nível de dedicação especial, realizando o que o Senhor realizou, no seu sentido de sairmos da rotina, das obrigações e procurar um instante especial para dar um pouco mais. Ir a um hospital, visitar uma pessoa que está só, né? Nos sensibilizarmos com as dificuldades dos outros. Porque nesse processo de benevolência, de beneficência, é que efetivamente nós temos inclusive a oportunidade de compreender um pouco mais que a nossa dor é uma dor possível de ser resolvida. Que os nossos desafios, eles não têm um poderio que impede que nós possamos levá-lo adiante. Nós devemos tomar a nossa cruz e seguir. Tomar a cruz e seguir. Por isso é que Jesus nos convida dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Aí que nós vamos encontrar paz.
Este é o grande movimento que a espiritualidade tem efetivamente nos convidado insistentemente, de uma forma muito carinhosa, mas insistentemente eles têm batido na nossa tecla, na nossa porta. O espírita, e agora nós conversamos com os espíritas, temos um desafio, nós temos um chamamento que está muito claro para todos nós. Embora esses chamamentos sejam para todos os cristãos, porque todos os cristãos têm o Mestre Jesus como referência. Mas nós espíritas talvez temos um pouco mais de informação, que nos agrava as responsabilidades. Nos faz especial, não. Não faz diferente, não. Mas agrava a responsabilidade, porque nós sabemos de onde viemos. Estamos certos, sabemos para onde podemos ir, de acordo com as nossas escolhas. Não é verdade? Mas aí, no versículo 23, tu que te glorias na lei e desonras a Deus pela transgressão da lei, vem para nós aquela reflexão complexa. Complexa. O que é transgredir a lei? Transgredir a lei. A lei está na nossa consciência. Ela vai se revelando. Então, transgredir a lei é efetivamente fechar as possibilidades para interpretar, decodificar, aplicar, transformando. A lei não pode ser imputada apenas no sentido de trazer para nós desconforto. Porque talvez o que nós estamos fazendo aqui é procurando entender a lei. Nós estamos aqui estudando Paulo de Tarso. Por que nós queremos estudar Paulo de Tarso? Porque nós sabemos que temos algo a fazer. Não é só sentar aqui e acompanhar algumas palavras em alguns minutos. Não. Nós sabemos que existe alguma coisa de diferente que precisa de ser feita para mudar a nossa vida. Porque as coisas não estão simples, não. E possivelmente eu já tentei muitas terapêuticas, já bati em muitas portas e eu não estou conseguindo resolver sozinho. Então, estudar Paulo de Tarso, as cartas, à luz da doutrina espírita, para nós é um fator desafiador, porque estamos, em verdade, tendo a oportunidade de verificar essa realidade que define a nossa posição espiritual. Vamos percebendo o nível de transgressão que nós ainda alimentamos, sofisticadamente nós alimentamos, e ao mesmo tempo estamos sendo convidados não para ficar movimentando na culpa. Não. Com Jesus, a boa nova do Evangelho propõe para nós renovação, reparação. Não adianta compreender, sofrer e não movimentar. É imperioso trabalhar para transcender, para reparar. Então, não adianta ficarmos gloriando a lei, estabelecer aquele movimento entusiástico diante de tantas coisas maravilhosas da vida, que, por exemplo, a doutrina espírita nos mostra. Mediunidade. Olha que beleza. Contato com os espíritos. Você poder dialogar com seres que já se foram. Você tem um espírito protetor, um mensageiro que te tutela 24 horas por dia, amigo, amiga. Isso é fato. E vem até de outras religiões. A doutrina espírita nos mostra uma escala espírita. A doutrina espírita nos mostra a importância do livre-arbítrio, da sintonia, da escolha para sintonizar, para criar afinidade com estes seres tão especiais, tão carinhosos. Mas também a doutrina espírita nos fala que, se não observarmos
E se não trabalharmos no sentido de estabelecer esses vínculos de uma forma mais plena, nós podemos enfrentar muitas dificuldades no amanhã, até num amanhã próximo, ou quem sabe, no mundo espiritual. Então, nós estamos diante de um manancial de bênçãos. As 5 obras de Allan Kardec. É para se estudar uma encarnação inteira. Embora a gente escorrega por muitos caminhos, não é? Queremos tertúlia, queremos brincar um pouco, mas se a gente situasse a nossa visão na obra da codificação espírita, a obra legada por Allan Kardec, a Revista Espírita, de 1858 a 1869, é um compêndio, é um manual para a gente poder estudar e verificar a beleza do Evangelho. Não basta a gente trabalhar e ficar encantado apenas com esse procedimento filosófico. Ele é maravilhoso. Mas a religião pura e imaculada, conforme deixou registrado Tiago na sua epístola, é trabalhar junto com os sofredores, para que a gente possa minimizar as nossas concupiscências e as nossas aflições. Mas então, a segunda parte do texto, e vocês observem que eu estou tentando fazer apanhados de uma forma bem geral, a segunda parte do texto vem falar da circuncisão. E efetivamente, o texto conclui falando que a circuncisão tem que ser a do coração. No espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então a circuncisão é uma marca do hebreu. Os judeus tradicionais imputaram essa circuncisão no início do cristianismo, e nós falamos na última semana da discussão que isso gerou, porque a circuncisão, ela representa uma marca, uma aliança. Mas os religiosos, inclusive os judeus, na atualidade, são unânimes em afirmar que a marca, a aliança, ela é a do coração. E ela precisa de ser alimentada em cada movimento, em cada investimento que o cristão empreende na sua vida. Isso é belíssimo. Porque senão, nós podemos correr o risco de ficar na periferia, de nos movimentarmos 1, 2 encarnações como espíritas, como agentes da letra. Aqueles que falam, que movimentamos, vamos para cá, viemos para cá, fazemos evento, damos passe, conversamos com os espíritos na reunião, mas podemos estar longe da essência, embora com esse dístico de religioso. Precisamos compreender efetivamente o que realmente é ser cristão. O que é servir a Deus? Como servir a Deus? Aonde servir a Deus? O que tem de especial nisso? Então, nós vamos recorrer aos espíritos amigos, e hoje, no espaço das terças-feiras, que é o espaço Amor e Sabedoria de Emmanuel, nós vamos recorrer a Emmanuel. E eu vou pedir a vocês licença, porque tem uma mensagem que nós encontramos hoje do livro Religião dos Espíritos. Religião dos Espíritos. É um livro que foi editado pela Federação Espírita Brasileira. Numa reunião de 5 de junho de 1959,
Emmanuel, comentando a questão 673 do Livro dos Espíritos, ofereceu para nós, através de Chico Xavier, a seguinte mensagem: em nome do amor a Deus, acumulam-se na terra tesouros e monumentos. Centenas de santuários, sob a rúbrica de cultos diversos, espalham-se em todos os continentes. Pagodes e mesquitas, catedrais e basílicas, torres e capelas aparecem majestosos na Ásia e na África, na Europa e na América, pretendendo honorificar a providência divina. E assim que surgem, aqui e ali, casas de adoração com variada nomenclatura. Vamos a elas. Templos palácios, templos estilos, templos museus, templos consagrações, templos claustros, templos troféus. Os altares para os ofícios religiosos, que os hebreus da antiguidade remota situavam em mesas de pedra, no alto dos montes, são hoje relicários suntuosos, faiscantes de pedraria. E para o curso das orações, convertidas em cerimônias complexas, há todo um ritual de cores e perfume, reclamando vasos e paramentos, que valem por vigorosas afirmações nos domínios da posse material. Longe de nós, porém, qualquer crítica destrutiva aos irmãos que adornam, assim, o campo da própria fé. A intenção nobre e reta, seja onde for, é sempre digna e respeitável. Contudo, em nos reportando à interpretação espírita, que exprime o pensamento cristão claro e simples, como honrar o Criador, relegando-lhe as criaturas aos desvãos da miséria e às sombras da enfermidade? Que dizer da estância em que os filhos felizes, a pretexto de homenagear a munificência paterna, fingem desconhecer a presença dos próprios irmãos mais fracos e mais humildes, extorquindo-lhes o direito da herança? Como glorificar o todo compassivo, inscrevendo-lhe o nome bendito em tábuas de ouro e prata, junto daqueles que se cobrem de andrajos e soluçam de fome? Lembremo-nos de Jesus, expoente maior da maior lealdade ao Senhor Supremo. Anjo entre os anjos. Desce o mundo num leito rude de estrebaria. Engenheiro de excelsas rotas, pisa a lama terrestre em louvor do bem. Puro entre os puros, é a esperança dos pecadores. Mensageiro da luz, toma a direção dos que se afligem nas trevas. Magistrado incorruptível, de ninguém exigia certidão de pobreza a fim de ser útil.
Embaixador da harmonia sublime. É remédio aos doentes. Detentor de conquistas eternas. Vale-se de barcos emprestados para o ensino da Boa Nova. Justo dos justos. Deixa-se crucificar entre malfeitores, para engrandecer entre os homens o poder do perdão e a força da humildade. Agora Emmanuel vai falar conosco. Cultiva, pois, tua fé, conforme os ditames do coração. Mas não te esqueças de que, no fundo da consciência, ajudar com desinteresse e instruir sem afetação é a única maneira, a mais justa e a mais alta, de servirmos ao nosso Pai. Ajudar com desinteresse e instruir sem afetação. Ser humilde, aprender, buscar informação, sempre na condição de um aprendiz. Seja a fonte que for, não interessa. O que interessa é o elemento que te visitou. É a informação, é a imagem, é o cheiro, é o som que bateu, que atingiu as suas percepções. Porque nós, arrogantes, orgulhosos, presunçosos, se veio de A ou de B, não serve. Observem como nós nos sensibilizamos quando estamos a ouvir com aqueles professores que queremos. Agora, por que nós desembaiamos a espada, levantamos o escudo, colocamos a armadura e saímos para o combate, quando a lição vem daqueles que são tidos como inimigos, adversários? Instruir sem afetação é o que Emmanuel está falando. Ajudar com desinteresse. Ajudar quem quer que seja. Ajudar onde for. Ajudar quando for. Hoje, pela manhã, eu escutei um amigo espiritual dizendo: preste atenção, existem tarefas que são extraordinárias, como colocar um forro numa mesa, como ornamentar um ambiente, oferecer flores, limpar, ajustar. As tarefas mais simples, elas têm um valor extraordinário no saneamento psíquico, mental, sentimental das pessoas. Como é bom você estar num ambiente agradável, não é assim? E quando nós sentimos isso, na maioria das vezes nem nos preocupamos com quem fez, como é que fizeram, quando fizeram. O que importa para nós é que foi feito e está nos fazendo bem, não é assim? Então, com desinteresse, alguém me falou isso hoje de manhã. E agora isso está borbulhando aqui na minha mente. E eu estou dividindo com vocês e agora eu estou entendendo o motivo que foi me dito. O Senhor da vida ajuda com desinteresse para favorecer o bem-estar de todos nós. Ele é o justo dos justos, o detentor de conquistas eternas, o embaixador da harmonia sublime, o magistrado incorruptível, o mensageiro da luz. Ele é o puro entre os puros, é o engenheiro de excelsas rotas, é o anjo entre todos os anjos,
É o expoente maior que veio aqui e se fez o menor. Mas ele conhece os nossos desafios. Ele sabe de cada passo, dos nossos limites. Por isso, o nosso tema hoje, inspirado pela circuncisão, pela aliança, pela marca, ele projeta para nós, tirando com simplicidade e clareza o espírito da letra, para que a letra não mate, mas para que a letra liberte. Porque a letra da consciência, muitas vezes, ela mata. É uma espada de dois gumes, que nós estamos estudando no Apocalipse nas quintas-feiras. Ela vergasta. A letra mata. Porque a letra fala. A letra no sentido da verdade, da revelação. Ela mata. Eu não estou aqui falando daqueles que estão na letra e não conseguem sair da letra. Porque aí é morte, mas aí é um outro tipo de morte. Nós estamos falando da letra que mata no seu sentido de nos apontar os nossos limites. O embaixador divino, ele vem ao mundo para nos mostrar a importância da sua condição de ser um trabalhador divino. Trabalhador divino. E ele fala, conforme as explicações de Lucas, no capítulo 3, no versículo 17, que é a expressão de João Batista, o precursor da felicidade celestial, no dizer dos Espíritos, lá no livro Obras Póstumas, ele tem a pá na sua mão. João Batista está falando de Jesus. Limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Muitos nomes foram dados a Jesus. Emmanuel catalogou algumas adjetivações, né? Algumas funções. Emmanuel aqui vai dizer que ele foi chamado de mestre, de pastor, de Messias, de Salvador, de príncipe da paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Mas Emmanuel vai nos chamar a atenção para João Batista. Porque o precursor designa-o por trabalhador atento, que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada, e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. E a Cleusa escreveu no chat, o amor puro, o verdadeiro amor, nunca se apaga. Desculpem a leitura, mas é Emmanuel que a gente tem que abrir alas. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas. A marca, que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Não. João Batista, que no dizer de Jesus era o maior dos nascidos entre as mulheres, porque João conclui, a vida de João fecha o ciclo mosaico. Por isso que João, dos nascidos de mulher, ele era o maior. Tudo começou lá atrás, no símbolo cíclico dos 10 mandamentos. João foi aquele que batizava em nome dos 10 mandamentos. Observemos. João Batista refere-se ao
trabalhador abnegado e otimista. Olha que beleza. E otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos, e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada, as salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres, por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceie dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Precisamos compreender Jesus como o trabalhador divino. E para nos situarmos na engrenagem da evolução consciente e libertadora, precisamos, queridos amigos, conscientizar a importância o papel de trabalhador que nos compete. Sintonizando com o trabalhador divino, devemos entender a eira que nos compete operar, com a inspiração dele, com a proteção, com a presença dele, através dos espíritos amigos, junto dos companheiros que estão conosco. Nós temos que arregaçar as mangas e temos muito o que fazer. E temos muito o que fazer. Isso é conosco. Isto é conosco. Isso nos importa. Este é o nosso compromisso. Mergulhar na terra sagrada do coração, auscultar o nosso sentimento, perceber o que a nossa alma está pedindo, o que a razão está indicando, o bom senso, para efetivamente a gente perceber a beleza da vida e como o trabalho estimula, como ele engrandece o homem e como ele valoriza tudo que está ao nosso lado. O Fernando Henrique no chat está dizendo: quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. André Luiz registrou no livro Nosso Lar, e isso é um adágio hindu milenar. Quando o servo está pronto, o mestre se apresenta. Quando o trabalhador se coloca à disposição, o serviço aparece. E ele vai aparecendo, ele vai se expressando para nós de uma forma assim tão extraordinária. E muitas vezes a gente divaga, muitas vezes nós tergiversamos, nos sentimos incapazes por excesso de escrúpulo. O trabalhador divino, ele convida a todos, indistintamente por labor, indistintamente. Todos nós podemos fazer. Todos nós temos o que fazer, temos muito o que fazer. Por isso, amigos, eu hoje estou muito feliz, porque a gente percebe como que a espiritualidade encaminha as nossas atividades,
o nosso intercâmbio, esse momento tão especial para todos nós, porque nós estamos sentindo a presença dos Espíritos conosco. Como eles são carinhosos, como eles estão nos ajudando a entender uma série de coisas que tem a ver com o nosso dia a dia. E como eles apostam, como eles nos incentivam a perseverar. E o Evangelho aponta que é necessário perseverar até o fim. Eu peço desculpa para vocês, porque o Trabalhador Divino, um pequeno trecho que eu li, está no livro Pão Nosso de Emmanuel. E no próprio livro Pão Nosso, nós temos as reflexões que irão dar o encaminhamento final para o nosso encontro de hoje. Porque o compromisso íntimo, ele tem que ir até o fim. Até o fim. Por isso que Jesus disse, Mateus registrou no capítulo 24, no versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Novamente, Emmanuel. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término. E sim, finalidade, alvo, objetivo. Aquele que perseverar na sua finalidade, perseverar na direção do alvo, rumo ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. Pois as portas do céu permanecem abertas. Nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isso, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar. Séculos a fio, nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar, até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. A tarefa sublime para a perfeição. Compromisso íntimo. No mergulho na nossa intimidade, vasculhando as nossas necessidades, perceberemos o convite que a magnificência do Senhor implementa nesse chamamento extraordinário para encaminharmos na direção da felicidade. Mas sem perscrutarmos, vivenciarmos
a caridade, a tarefa, por certo, será adiada. Vivemos um momento de muitos desafios. Estamos todos sendo envolvidos pela misericórdia da providência divina, para que a gente possa realmente nos compromissarmos numa aliança com Deus para mudar o mundo íntimo. Tarefa esplêndida, magnânima, nobre, excelsa tarefa. Porque quem vence a si mesmo se torna invencível. Diferentemente daqueles que procuram vencer ao outro, vencer no mundo, podem de alguma sorte serem vitoriosos, mas um dia serão derrotados. Mas quem vence a si mesmo, querido amigo, estará envolvido por um magnetismo extraordinário chamado Cristo. Deus em nós. O reino de Deus é um estado de alma. O reino de Deus é a própria presença do Senhor, percebida, sentida, dentro da nossa realidade. Filosoficamente, nós temos muitos conceitos, muitos compêndios. Mas chega um momento que precisamos de escrever o compêndio, o livro da nossa própria vida, talhando cada frase com as ferramentas que vão metamorfosear essa pedra rústica que ainda está dentro de nós. E com o trabalhador divino, percebido, estudado, sentido por cada discípulo, a tarefa acontecerá de uma forma muito especial, porque ela vai se dar dentro do coração, promovida pelo próprio sentimento. O desejo de servir é que nos faz filhos de Deus. Porque a aliança divina é uma eterna dádiva. Queridos amigos, bondosos companheiros, eu agradeço a presença de cada um aqui nessa noite. Nós tivemos um ensejo de muito aprendizado e gostaríamos de, nesse instante, suplicar aos benfeitores espirituais que continuem envolvendo a todos, aos nossos familiares, amigos. E hoje eu gostaria de especialmente sair um pouquinho das nossas tradições de trabalho, mas eu gostaria de endereçar os nossos mais profundos sentimentos de solidariedade, de carinho, a todas as famílias que foram envolvidas nesse acidente que aconteceu na madrugada de hoje, que ceifou mais de 75 vidas no acidente que envolveu ao time de futebol da Chapecoense. Todos os brasileiros, não só da área do esporte, porque envolveu pessoas de
que não eram apenas esportistas, mas profissionais, todos nós ficamos profundamente comovidos com a circunstância que envolveu essa, entre aspas, tragédia. Todos nós ficamos muito comovidos com a dor dos familiares, com a dor que envolveu a tantos corações e observando também as manifestações na área esportiva, política, religiosa pelo mundo afora. Nós percebemos, em meio a tantos tumultos, a tantas arbitrariedades, às inconsequências, às rapinagens, aos comportamentos mais infelizes que temos visto na mídia, na vizinhança, na comunidade, para não dizer dentro das próprias famílias. Hoje nós vimos o quanto que há progresso, o tanto que a globalização também favorece para que a fraternidade, para que o espírito de igualdade, de solidariedade se manifeste nos corações. E nós gostaríamos de, nesse momento tão especial para todos nós, endereçarmos as nossas mais puras e profundas manifestações de carinho, de apoio a todos esses familiares. E eu gostaria de encerrar o estudo de hoje com uma reflexão que me chegou pelas vias da comunicação de um torcedor do time da Chapecoense, que escreveu como se fosse uma pergunta, num embargo muito profundo, uma pergunta, mas uma reflexão muito especial, quando ele disse, se referindo à última partida que o time da Chapecoense fez na semifinal do Campeonato Sul-Americano, e que a partida que significou a classificação para a final e, por consequência, a viagem, e na viagem o acidente. Nos acréscimos dessa partida, o time do São Lourenço, argentino, esteve para fazer o gol, o que iria colocá-lo na final. E o goleiro da Chapecoense fez uma defesa improvável. E essa defesa foi o motivo de uma alegria incontida por parte de todos aqueles que estavam envolvidos naquele contexto. Inclusive em nível nacional, porque agora falo para os esportistas, quem acompanha futebol sabe que o time da Chapecoense é um time considerado pequeno, um time novo, que foi fundado na década de 70, não tem tradição para disputar títulos, enfim. E o time da Chapecoense foi fazendo uma campanha tão brilhante e é um time tão simpático lá de Santa Catarina que os brasileiros abraçaram esse time. Estavam todos muito vibrantes para que esse time fosse campeão. E assim aconteceu. E o goleiro fez uma defesa improvável. E o torcedor então disse, o que é a vida? Uma defesa que significou uma grande vitória. Na realidade, essa defesa representa para nós, em tese, uma grande derrota. Um profundo vazio, porque foi essa defesa que, em tese, simbolicamente, favoreceu para que houvesse tantas mortes. E nós, espíritas, que temos essa convicção da imortalidade da alma, da continuidade
da vida que se tem aqui na Terra, no plano espiritual, nós temos a certeza que essa defesa ela aconteceu dentro de um mecanismo, de uma matemática extraordinária. Porque todos aqueles que se envolveram no acidente, que desencarnaram, e os que sobreviveram, alguns ainda correndo risco de morte, e um dos jogadores com a perna amputada aqui de Minas Gerais, analisando apenas eles que estiveram envolvidos no acidente, nós sabemos que eles cumpriram um mandato e desencarnaram no momento que foi programado. Isso não é fácil de dizer, no meio de tantas dores. Como, por exemplo, uma das manifestações que eu vi do filho do técnico Caio Júnior, que foi para São Paulo para viajar com o time e não pôde viajar porque o passaporte dele estava vencido. O prefeito e tantos outros que eram para estar no avião e não puderam estar. Então nós sabemos que a providência divina trabalhou de sorte para que tudo acontecesse como planejado. Mas nós que ficamos aqui na Terra, que estamos trabalhando dentro desse circuito de atendimento, de consolo, de levar a mensagem do Evangelho à luz da doutrina espírita, nós nos rendemos e gostaria de abraçar espiritualmente a todos os familiares, a todos que estão envolvidos nesta comoção que se torna uma comoção mundial. E tudo isso, que possamos nesse momento rogar a Deus, a espiritualidade, que envolva todos esses familiares, amigos, pessoas, para que eles se sintam, de uma certa forma, confortados. E os corações dos atletas, dos esportistas, dos cronistas, de todos aqueles que partiram no voo da Chapecoense para o mundo espiritual, que eles possam serem recebidos, eu vou fazer uma brincadeira, pelos deuses do futebol, que eles possam estar numa dimensão muito especial, sob a tutela de Jesus, que eles possam receber, portanto, esse influxo de bênçãos, de paz, de tranquilidade e de estímulo. Porque esses jogadores, todos eles, foram verdadeiramente vitoriosos. E o fato é tão extraordinário que o time que iria disputar a final com eles, o time da Colômbia, em nota oficial, solicitou a Conmebol que conferisse, que entregasse a taça de campeão para o time da Chapecoense, porque eles são merecedores. Eles são campeões num campeonato muito especial, que é o campeonato da vida. E eu não tenho dúvida de que são seres que chegam no mundo espiritual, deixando para todos nós um incentivo, para que todos nós continuemos nesse grande labor, indo até o fim, junto com Jesus, junto com essa espiritualidade maravilhosa que nesse momento, por certo, sustenta todos nós. Que Jesus, que a espiritualidade, portanto, abençoe, abrace a todos os familiares desses corações, independente do credo religioso, que eles se sintam envolvidos pelas vibrações da legítima fraternidade. E assim, em nome da espiritualidade, eu gostaria de agradecer a presença de todos, augurando, suplicando que a providência divina favoreça para que estejamos sempre juntos, estudando a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. E assim eu me despeço dessa rede maravilhosa, desejando a todos uma boa noite, com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Nós deixamos aqui um amplexio, um ósculo. Ave
Ave, Ave Cristo. Que assim seja.